E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Eric e vamos dar continuidade com as nossas aulas do ano letivo de 2021. Vamos aqui para a nossa aula número 3, potenciação e expressões numéricas. Vamos revisar baseado nos conteúdos vistos nos anos anteriores e também é muito importante que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam esse vídeo e comentem nesse vídeo. Por que a importância de se inscrever? Porque as nossas aulas das semanas sairão nesse canal. Então, para você não perder nenhuma atividade, nenhuma aula, então se inscrevam. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa aula. Primeiro vamos tratar em específico das expressões numéricas, que aqui o nosso slide já traz aqui o conceito. Expressões numéricas são expressões cujo objetivo é encontrar o valor da operação de alguns números, mas não é correto operar estes números de forma aleatória. Observem a ordem entre as operações. Então, quando se fala em expressão numérica, ó, a gente tem esse exemplo aqui. Ó, esse aqui é um exemplo de expressão numérica, porque envolve várias operações envolvidas e envolve vários sinais de associação. Quais são esses sinais de associação? São os parênteses, os colchetes e as chaves. Então, numa expressão numérica pode haver e pode não haver esses sinais de associação. Mas quando aparecerem, é importante que a gente resolva primeiro os parênteses, em segundo os colchetes e em terceiro as chaves. Lembrando também que a ordem de prioridade que a gente vai seguir para realizar essas expressões numéricas é, ó, primeiro, potência e raiz, segundo, multiplicação e divisão, e terceiro, soma e subtração. Então a gente vai seguir a ordem tanto dos sinais de associação quanto a ordem das operações, porque expressões numéricas é uma mistura de operações. Ó, nesse exemplo a gente tem subtração, tem soma, tem divisão e tem multiplicação. A gente tem essas quatro operações aqui. Então esse exemplo não envolve potência nem raiz. Então a gente vai fazer o que? Resolver essa expressão numérica, né, em ordem, né? Ou seja, a gente não vai fazer nada de forma aleatória, a gente vai seguir uma sequência. Então vamos resolver primeiro as operações que estão dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses a gente percebe aqui que tem quatro operações: adição, divisão, subtração e multiplicação. Então, por ordem de prioridade, vamos resolver primeiro a multiplicação e divisão na ordem que aparecerem, que estão dentro dos parênteses. Então vamos repetir aqui os termos até chegar na divisão. Chegando aqui na divisão, a gente vê, ó, que 9 dividido por 3 é igual a 3. E que 3 vezes 9 é igual a 27. Então aqui a gente resolveu multiplicação e divisão e que ficou só soma e subtração. Então 5 mais 3 é igual a 8 e 8 menos 27 é igual a menos 19. Então a gente resolveu o que estava dentro dos parênteses, mais o 4 aqui, ó, dentro dos colchetes e fecha chaves. Então resolvido parênteses, agora vamos para resolução dos colchetes. Vou repetir aqui as chaves. 5 menos 3, menos 19 mais 4 vai ficar igual a menos 15. Então agora vamos resolver o que está dentro das chaves. 5 menos 3 é igual a 2 e 2 menos 15 é igual a menos 13. Bom, galera, e agora o nosso primeiro desafio. Vocês vão pegar o caderno de vocês, copiar essa expressão numérica e resolver elas, né? Lembrando que tem que usar todos os conhecimentos ditos nessa aula, como por exemplo, primeiro resolve-se parênteses, colchetes e chaves em relação a sinais de associação. Já em relação às operações, primeiro resolve multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Qualquer dúvida é só procurar, então aceitar o primeiro desafio. Aguardem mais um pouquinho que terá o segundo desafio.
E vamos agora aqui falar sobre potenciação. Dentre as propriedades que a gente já viu no 8º ano, a gente vai relembrar uma aqui bem importante, que é a questão do expoente negativo. Né, pessoal? O que acontece quando o expoente é negativo? Neste caso, inverte-se a base e o expoente passa a ser positivo. São duas etapas, a primeira aqui e a segunda. A primeira etapa a gente vai inverter a base e a segunda o expoente vai ser positivo. Vamos aqui para esse exemplo para vocês compreenderem melhor. Aqui temos a potência 2 elevado a menos 2. Então, o primeiro passo eu vou inverter a base. Lembrando que a base aqui é 2. E lembra que eu falei para vocês que um número inteiro ele pode ser representado em forma de número racional, só acrescentando o 1 aqui, Até porque 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 2. Essa seria a nossa base, né? Então, o primeiro passo é inverter a base. Então, 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. E o segundo passo, o expoente que estava negativo vai ficar positivo. Então, vai ficar 1 meio elevado a 2. Então, a gente vai fazer o quê? 1 eleva o numerador ao expoente 2 e eleva o denominador ao expoente 2. Agora vamos resolver. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1. Então 1 vezes 1 é 1. 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 é igual a 4. Então o resultado aqui é 1 quarto. Segundo exemplo, vamos fazer aqui embaixo. O primeiro passo é inverter a base. A base é quarto quinto. Então vai ficar agora 5 quartos. A gente só fez a inversão da base, pessoal. É bem fácil e bem tranquilo isso. E o segundo passo é o expoente vai passar a ser positivo. Aqui estava menos 3, agora vai ficar o 3 positivo. Pronto, pessoal, resolvido. Agora a gente vai utilizar os conhecimentos que a gente já tem de potência. Tá 5 elevado a 3 vai elevar o expoente 3 tanto no numerador quanto no denominador. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. E 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Então, o resultado dessa exemplo 2 é 125, 64 avos. Agora, vamos aqui para um segundo exemplo, em que envolve expressões numéricas e potenciação. A gente vai ver que a gente pode utilizar algumas dessas propriedades para facilitar o nosso cálculo. Lembrando que na expressão numérica a gente resolve primeiro os parênteses, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho o quê? Uma multiplicação de duas potências que têm bases iguais. Ou seja, qual a base dessa potência? 2. E qual a base dessa outra potência também é 2. A gente lembra de uma propriedade, que eu vou até trazer ela aqui. Quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então é o que a gente vai fazer aqui. Vai conservar o 2 e vai somar 4 mais 10. 4 mais 10 é igual a 14. Dividido, agora a gente vai só repetir, né? Dividido por 2 elevado a 7. Pessoal, lembrando aqui uma coisa, 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, a gente vai reescrever esse 8 como uma potência de base 2. Então, 8 é igual a 2 elevado a 3. E 2 é o próprio 2, né? E o expoente que tem oculto aqui é o 1. Até porque 2 elevado a 1 é igual a 2. A gente vai utilizar a mesma propriedade aqui, vamos continuar aqui embaixo. Vai utilizar a mesma propriedade para resolver aqui, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 1 é igual a 4. Aqui a gente tem o que? Uma divisão de potências de mesma base. Essa propriedade aqui vai dizer para a gente o que? Em que uma divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e, diferentemente da multiplicação, a gente vai
subtrair. Na multiplicação soma, na divisão subtrai. Qual o critério para que isso aconteça? As potências têm que ter a mesma base, que é o que acontece aqui. Então a gente vai conservar a base 2 e 14 menos 7 é igual a 7. Agora aqui, ó, a gente tem também, ó, a mesma coisa, divisão de potência de mesma base. Então a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. 7 menos 4 é igual a 3. Então o resultado da nossa expressão numérica aqui, ó, é 2 elevado a 3. Que a gente viu aqui, ó, que 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, para deixar o resultado mais específico, essa expressão numérica resulta em 8. E agora eu trouxe um desafio bem parecido para vocês, a parte 2 do desafio. Então essa é a segunda questão da nossa atividade de hoje. Então vocês vão copiar no caderno e responder essa expressão passo a passo. Colocar os cálculos no caderno, tanto do desafio 1, que foi no início da aula, quanto no desafio 2, que está sendo agora. E vocês vão copiar, responder, baseado no que a gente viu nessa aula de hoje, e me entregar. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar. E muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima aula.